Amém? Amém. Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 6. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordantemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuosa, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhe apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. E em Jerusalém estava habitados judeus, homens religiosos, de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão, estando confusa, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. Até aí, meu Deus. Glória a Deus. Aqui em Atos capítulo 2, aqui fala do dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, os 12 e algumas pessoas que estavam ali mais com ele, cerca de 120 pessoas estavam ali naquele lugar. E ali naquele momento o Espírito Santo desce sobre eles e enche eles da plenitude do Espírito Santo. E naquele momento eles começam a falar outros idiomas, falar outras línguas de outras localidades. E ali o Espírito Santo dá capacidade a eles para eles poderem falar as maravilhas de Deus em outros idiomas. Porque naquele lugar estava reunido muitas pessoas de várias tribos, de várias nações, estava reunido ali em Jerusalém para o dia de Pentecostes, que era uma festa dos judeus. Eles estavam todos reunidos e ali cada tribo falava uma língua diferente. Eram todos judeus, mas porque eles moravam em outros lugares, então eles tinham outros idiomas. E ali o Espírito desce sobre aqueles homens, e aqueles homens começam a falar de Jesus nas línguas das pessoas que estavam ali. E aquelas pessoas ficam atônicas, sem entender nada. Porque aqueles homens eram galileus, homens que não eram instruídos, não tinham conhecimento, não sabiam falar outras línguas. E naquele momento aqueles homens começam a falar das coisas de Deus nas línguas daquelas pessoas, e cada uma daquelas pessoas entenderam o Evangelho na própria língua deles. E ali aqueles homens sabem, o que está acontecendo? Esses homens devem estar bêbados. Uma hora dessa deve estar cheio de vinho. Mas ali foi a plenitude do Espírito Santo que desceu sobre aqueles homens. Neste momento, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para os discípulos, e cerca de 500 pessoas viram a aparição de Jesus. E Jesus tinha dado um mandamento àqueles homens, dado uma ordem: vocês vão ficar em Jerusalém, não saiam de Jerusalém enquanto não vier a plenitude do Espírito sobre vocês. A promessa que Deus prometeu vier sobre vocês, vocês não saem de Jerusalém. E ali aqueles homens estavam ali naquele momento, sem saber o que fazer, porque o mestre dele tinha morrido. Eles não sabiam como iniciar o ministério da palavra. Não tinha, vamos dizer, muito conhecimento, apesar de ele viver com Jesus 3 anos e meio. Mas aqueles homens não tinham tanto conhecimento porque eram leigos. E ali Jesus dá a ordem: não saiam daí, enquanto não a plenitude de Deus vier sobre vocês. E eles ficam ali perseverando em oração, em jejum, em unidade com seus irmãos, que era cerca de 120 pessoas que estavam ali naquele momento. E eles perseveram em oração, em buscar a Deus, em se consagrar a Deus, querendo ser cheio do Espírito de Deus. Aqueles homens estavam com Jesus, estavam salvos, porque Jesus fala em sua palavra, os discípulos e aqueles que andavam com Cristo estavam salvos, mas eles não tinham a plenitude do Espírito.
O Espírito Santo não morava neles, agia na vida deles, porque naquela hora que Jesus pergunta aos discípulos, quem é que esses povos falam que eu sou? Quem vocês veem que eles falam que eu sou? Aí os discípulos falam, não, o Senhor, uns diz que eu sou João Batista, outros diz que é Elias. E ali Pedro levanta, cheio do Espírito Santo, e diz, o Senhor é o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus disse, isso não foi revelado de você, isso meu Pai que revelou a você. Então o Espírito Santo usava aqueles homens, mas ele não tinha a plenitude do Espírito, não eram cheios do Espírito. Mas nesse momento aqui em Atos, o Espírito desce sobre eles e enche eles do Espírito Santo. E após esse fato aqui, Pedro sai e começa a pregar o Evangelho, falar de Jesus. E ali, naquele momento, cerca de 3.000 pessoas são convertidas e batizadas pelo poder da palavra, pelo poder da plenitude do Espírito Santo que veio sobre aqueles homens. E aqueles homens tiveram ousadia, intrepidez de pregar a palavra, porque antes eles estavam ali sem saber o que fazer, qual era a direção que ia tomar. O mestre morreu, e agora? Vamos fazer o quê? Mas o Espírito Santo vem e consola aqueles homens. Quando Jesus está subindo aos céus, os discípulos ficam ali tristes. Ele, não, eu vou ao Pai, mas eu mandarei o Consolador. Eu mandarei o Espírito para consolar vocês, para direcionar o que vocês vão fazer, para lhe dar ousadia e intrepidez para pregar a palavra. Então naquele momento ali, o Espírito veio, encheu aquele lugar, encheu aquelas pessoas da plenitude do Espírito Santo. E ali aqueles homens tiveram ousadia de pregar a palavra. Pedro abre a boca e 3.000 pessoas são convertidas. Nós vemos também, quando andamos mais em Atos, nós vemos Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que fazia, através dele o Espírito Santo agia em curas, em libertação. E no momento que os líderes da lei pegam Estevão, porque Estevão estava falando de Jesus, e naquele momento não se podia pregar de Jesus, falar que Jesus ressuscitou, então eles pegam Estevão para matar Estevão, e naquele momento que Estevão está diante daqueles homens, dos homens da lei ali, o Espírito Santo usa Estevão, enche Estevão do Espírito Santo, e ele começa a falar da palavra, começa a pregar diante daqueles homens que tinham muitos conhecimentos, e ele prega com intrepidez e ousadia. E nós vemos que por isso aqueles homens ficam nervosos, ficam com raiva e pegam Estevão e apedrejam Estevão. Mas quando Estevão está para morrer, Estevão diz, vejo o céu aberto, vejo a Deus sentado no seu trono e Jesus em pé à sua direita. E aqueles homens ficaram com mais raiva de Estevão e mataram Estevão. E nós sabemos que qual é o motivo que o Espírito Santo vem sobre o servo de Deus. Nós conhecemos a Jesus, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a palavra nos confirma que o Espírito vem e sela nossa vida, nós estamos selados pelo Espírito Santo, aquele que fez uma aliança com Cristo, está guardado, esse já está selado, guardado, para aquele grande dia. Mas sabemos também qual o propósito que o Espírito vem sobre nós. Em Atos 1:8, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e também a última parte da terra. Então Jesus fala aqui que o Espírito Santo vinha sobre aqueles homens, para aqueles homens ser testemunha do que eles viram, do que eles ouviram, do que Jesus fez. Então o Espírito vinha preencher, dar poder e autoridade para aqueles homens pregarem a palavra. E aqueles homens cheios do Espírito Santo pregavam a palavra. E o Espírito Santo agia naquele momento. Nós, em Joel 2, Deus dá uma promessa ao profeta Joel. Joel 2:28. Deus derrama uma promessa sobre o profeta Joel e Joel profetiza.
E acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. Então lá na frente, no profeta Joel, Deus já tinha revelado o plano dele. O que aconteceu em Atos, Deus já tinha mostrado ao profeta Joel que um dia ele iria derramar do seu Espírito sobre os homens. E naquele momento ali, em Atos, o Espírito de Deus é derramado. E ali havia tantas pessoas de tantas nações. Deus queria dizer o quê? Porque aquelas pessoas ouviam o Evangelho pela sua própria língua. E aquelas pessoas ficaram: como é que esses homens galileus vão poder falar a nossa língua? Homens pobres, homens que não têm entendimento, como é isso? Mas Deus queria mostrar ali, aqui, o Espírito de Deus não era só para os judeus. O Espírito de Deus ia ser derramado para todas as nações. O mundo todo iria conhecer o Espírito Santo. O mundo todo ia ser preenchido pelo Espírito Santo. Deus queria dizer, isso aqui não é só para vocês, isso é para todos. Darei do meu Santo Espírito a todos aqueles que receberem. Então essa foi a promessa de Deus. Joel já profetizava isso, já falava sobre isso. E ali, naquele dia ali, acontece. O Espírito Santo vem. E as maravilhas de Deus é proclamada através daqueles homens. Aqueles homens são usados fortemente pelo Espírito. E maravilhas são feitas naquele lugar. Nós vemos ali na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião romano. A palavra diz que ele era piedoso e fazia orações a Deus. Dava esmola aos pobres. Era em oração a Deus. E ali Cornélio tem um sonho. Deus dá um sonho a Cornélio, que manda chamar Pedro em Jope, na casa de Simão, o curtidor. E ali Cornélio manda seus soldados e chama Pedro. Diz: chama Pedro, e quando ele vier, ele vai ter palavras de salvação para você, em sua família. E ali ele manda o soldado vai e traz Pedro. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro começa a ter uma rejeição, porque eles achavam que as coisas de Deus só eram para os judeus, não era para os gentios. Cornélio era um romano, não era judeu, não fazia parte do pacto de Deus com o povo de Israel. Então ele tem um certo rejeito. Mas antes disso, o Senhor dá um sonho a ele. A palavra diz que ele sonha com um lençol descendo do céu, como um bocado de animais que eram impuros do judeu comer. Aqueles animais o judeu não comia, porque era carne impura. Então aquele lençol desce do céu ali, e a voz disse: Pedro, mata e come. Ele: não, jamais. Eu não como essas coisas. Eu cumpro a lei. Não. Pedro, por que você fala que é impuro o que Jesus já purificou? Então, aquela visão vem a Pedro para dizer a Pedro: Pedro, o Espírito Santo não é só para vocês não, agora é para todos. Para os romanos, para os gentios, para todos. Vamos espalhar meu Espírito para todos. E ali Pedro chega na casa de Cornélio, e ali começa a falar da palavra, falar de Jesus. E ali o Espírito Santo enche aquele lugar, e todos são tomados pelo Espírito Santo. E aqueles homens são batizados no Espírito. Hoje é uma coisa que eu não concordo muito. A igreja hoje quer botar uma divisão dentro da igreja, com as pessoas que são batizadas no Espírito Santo e as pessoas que não são batizadas. Neste momento aqui em Atos, muitas pessoas ali não tinham o Espírito Santo. Eram pessoas piedosas, andavam com Deus, mas não tinham ainda o revestimento. Então, nesse momento aqui, os discípulos foram revestidos para levar o revestimento para os outros irmãos. Você vê em Cornélio ali. Cornélio é um homem, a palavra testifica dele. É um homem piedoso que dava esmola. Um homem que era fiel a Deus, mesmo não sendo judeu. Mas quando Pedro chega lá e prega o Evangelho, ele é cheio do Espírito Santo. Naquele momento ele é batizado no Espírito Santo. É como se fosse hoje. Você chega na igreja, você ouve a palavra, aquilo move o seu coração e você diz: eu quero entregar minha vida a Jesus. E naquele momento que você abre o seu coração e diz: eu quero entregar, o Espírito Santo vem sobre você. E naquele momento você é batizado no Espírito Santo. O Espírito vem fazer morada em sua vida.
Você é preenchido pelo Espírito Santo. Mas a igreja ainda diz que tem outro batismo. Tem que ter um outro batismo. O batismo do Espírito Santo. Mas eu creio que o batismo é esse. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo faz morada em você. Mas tem aquela coisa, tem pessoas que são mais usadas pelo Espírito, devido à sua busca, devido à sua fome, e tem outras pessoas que têm o Espírito Santo, mas não são muito usadas. Uma vez ou outra prega, um irmão ouve e tal, mas tem pessoas ali que só você vê que aquela pessoa é um homem cheio do Espírito Santo. Então há variedades da ação do Espírito Santo. Isso decorrer de você. Se você se abrir, deixar o Espírito Santo penetrar e trabalhar em tua vida, você vai ser cheio do Espírito. Porque agora você não vai andar mais na sua vontade, você vai andar na vontade do Espírito Santo. E qual é a vontade do Espírito Santo? Te levar cada vez mais a Deus. Te conduzir cada vez mais para perto de Deus, para a vontade de Deus. Essa é a vontade do Espírito Santo. Nós, às vezes, perguntamos: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Senhor, eu quero trabalhar para a tua vontade. Mas, às vezes, nós não damos o lugar para o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Porque quem vai nos conduzir à vontade de Deus é o Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir na vontade de Deus, nas coisas de Deus. Então, o que nós temos que fazer hoje, é nos deixar ser levados. Deixar que o Espírito Santo nos conduza à vontade de Deus. Muitos dizem aí: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer tudo no Espírito. Mas quando o Espírito fala, não quer ouvir. Quando o Espírito diz assim: eu saio do pecado, não quer sair. Isso aqui está errado, meu filho, sai disso, não quer. Então como é que o Espírito Santo vai agir? Se você não deixa o Espírito falar, você não age no Espírito. Não tem como. Em Romanos 8:9, o apóstolo Paulo fala aqui. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, se você não permite que o Espírito trabalhe em sua vida, fica complicado. Você é um cristão. Jesus te resgatou. Ele te salvou. E agora você resiste às coisas de Deus. Você resiste à vontade do Senhor. Então como é que você vai deixar a plenitude do Espírito Santo te encher? Eu falo resistir não só à vontade de não querer trabalhar para o reino de Deus. Resistir também pode ser uma mentira. Resistir também pode ser uma fofoca. Resistir pode ser você não gostar do seu irmão, odiar seu irmão. Naquela frente ali: eu te amo, mas por trás queria lhe matar. Isso tudo entristece o Espírito Santo, e aí o Espírito não trabalha. A ganância, a usura, a prostituição, as coisas que não cooperam para o bom andamento das coisas de Deus, isso entristece o Espírito Santo. Nós vemos Sansão ali, Sansão, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. O Espírito agia naquele homem pela força. Aquele homem fazia qualquer feito. O Espírito Santo tomava aquele homem, ele arrancava um portão de uma cidade e levava nas costas. Mas devido ao pecado, o erro, o engano, constantemente daquele homem, chegou um momento que ele precisou de Deus e Deus não estava mais com ele. Deus já tinha saído dele, entristeceu, se apagou. E aquele homem não tinha mais força. E foi pego, foi preso, humilhado, furaram os olhos. Era humilhado na praça pública, rodando no moinho. Mas aquele momento que ele estava ali no cativeiro, ele se vê que estava errado e pede perdão a Deus. Se humilha diante do Senhor. E Deus vem ali e volta a encher ele do Espírito. E a palavra diz que ele estava ali no templo ali de Dagon, e as pessoas tudo rindo dele ali, fazendo chacota. Ele pede o menino: me bote aqui nas duas muralhas do templo.
Embote aí entre elas duas. E ali o menino bota ele ali nos 2 pedestrais do templo, os principais. E ali aquele homem começa a orar a Deus, começa a clamar ao Senhor. E o Senhor dá força àquele homem derruba aquele templo. E a palavra diz que naquele dia ele mata mais filisteus do que toda a sua trajetória. Então, se aquele homem deixasse o Espírito levar ele, ele faria mais feitos grandiosos, ele ia honrar mais a Deus, iria glorificar o nome de Deus de uma grande forma. Mas aquele homem resistia. Sansão, tu não pode casar com mulher que não seja aqui da tribo. Mas aquele homem ia buscar mulher dos filisteus, prostitutas. Sansão, tu não pode beber vinho. Sansão, tu não pode cortar o cabelo. Mas aquele homem fazia tudo errado. Tu não pode tocar em cadáver, porque tu é um nazireu, tu é escolhido de Deus. Mas ele fazia tudo errado. Chegou o momento que Deus, vai te ver. Saul também foi escolhido por Deus, foi ungido por Samuel. Deus escolheu Saul para ser rei de Israel. E ali, naquele momento ali, aquele homem se vê rei e começa a fazer o que ele quer. Ele não quer andar na vontade de Deus. Ele faz o que ele quer. E ali, fazendo erro por cima de erro por cima de erro, e Deus se retira de Saul. Deus tira o espírito de Saul. E Saul não anda mais na vontade de Deus. E você vê o que é que acontece, ele termina pagando isso com a sua própria vida. Então nós temos que nos dar ao Espírito, deixar o Espírito trabalhar em nossa vida. Não ficar duro. Quando ouvires a palavra do Senhor, deixa a palavra entrar. Deixa a palavra mover o seu coração. Em Efésios 5, 18 ao 20, o apóstolo Paulo fala: não vos embriagueis com o vinho, no qual não há excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz aqui, Paulo compara o vinho com o Espírito, a manifestação do vinho com a manifestação do Espírito. O vinho lhe tira a consciência, você não sabe o que é que faz, começa a cometer coisas erradas. O Espírito vem te encher para lhe conduzir para as coisas de Deus. Você vai ficar cheio do Espírito e vai fazer a vontade de Deus. E Paulo disse, quando você faz a vontade de Deus, você prega a palavra, você fala da palavra, você canta louvores, você ouve louvores, você tem prazer em ouvir louvores, em estar sempre louvando o Senhor. Em tudo que tu faz, tu está louvando o Senhor. E Paulo também fala que a gente é grato, é agradecido a Deus por tudo que Deus faz em nossa vida. Tudo agradecemos ao Senhor, porque sabemos que tudo em nossa vida é Deus que provém, é Deus que dá. Nada vem em nossas mãos. E Paulo também nos fala que nós temos comunhão. Aquele que está com o Espírito, que deixa o Espírito falar, tem comunhão com seus irmãos. Andam em comunhão, andam fechados, um com os outros, um suportando o outro em amor. Sabemos que todos aqui têm um pensamento. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. E às vezes esse pensamento desagrada a um, desagrada a outro. Mas Paulo diz, suportem uns aos outros em amor. Quando você tem amor, você suporta qualquer coisa. O amor aguenta qualquer coisa. Então, Paulo aqui nos retrata, quando você está com o Espírito, o que é que você faz? Você prega, você louva, você glorifica a Deus, você anda em comunhão com o seu irmão, você quer ajudar, você quer contribuir seu irmão, você não quer que seu irmão passe por dificuldade. Então tudo isso é fruto do Espírito. Tudo isso provém do Senhor. Nós temos que nos dar mais, deixar trabalhar, deixa o Espírito trabalhar, deixa Deus fazer o que quer na tua vida, se doa a Deus, tem prazer nas coisas de Deus, lê a palavra, se enche da palavra do Senhor, que essa palavra vai nos dizer como vamos andar neste mundo. A televisão mostra que você tem que andar
da forma que o mundo quer que ande. As novelas, os jornais, as coisas, as propagandas, ele mostra uma visão que você tem que andar assim. Se você não andar assim, você não tem o padrão do mundo, das coisas do mundo, a moda, as maquiagens, tudo ali, ele mostra que você tem que ser assim. Mesmo que você não tenha dinheiro, mas você tem que se virar para ter uma vida parecida com o que a televisão mostra. Com a mídia, as propagandas, tudo aí. Mas o Senhor quer te mostrar uma forma de você viver com Ele. Ele quer te mostrar um caminho para você andar, para você ser conduzido na vontade dEle. E a vontade de Deus é boa e agradável. Não é essa vontade que a televisão nos mostra, que o mundo nos mostra. Não é. Se nós sabemos que essa vontade aí vai nos levar à perdição. É só você ver o que é que está... Preste atenção ao que você assiste hoje. Coisas que são imundícias diante de Deus. Coisas que não professam o nome do Senhor. Nós vemos agora aí que o deputado do Rio está querendo consagrar a cidade do Rio a Exu. Já fez um mandato, requeriu lá na Câmara lá, que quer consagrar a cidade do Rio para Exu. Como é que pode isso? Como é que você vai pegar uma cidade, o nome de uma cidade, e vai consagrar um demônio? Sabemos que ali é um demônio, é uma entidade, é um anjo caído. Então esses homens querem dizer, não, o rio é dele. A cidade do Rio aqui é dele. Então como é que nós vamos andar nessa vontade? Não tem como. Essa vontade leva à perdição, leva à morte, à sepultura, o Hades, o Sheol. A vontade de Deus é boa e agradável. Deus só quer que você ande com Ele. Deus quer que você faça a vontade dEle. Porque lá no final nós vamos ter a recompensa. O momento aqui é nossa fé que nos garante. Nós andamos por fé. O crente anda por fé. O crente não anda por dinheiro, por coisas que pode pegar, coisas visíveis, não. O crente anda por fé. Então essa fé que nós estamos caminhando dia a dia vai nos dar a garantia lá na frente. No grande dia que o Senhor chegar, abrir o céu e o Senhor chegar com seus anjos, neste grande dia a nossa fé vai nos conduzir a isso aí. É a passagem para chegar naquele dia, porque a gente está com fé que o Senhor vai voltar. Amém. O Senhor voltará para nos buscar. Glória a Deus. Então, esta fé que vai nos conduzir ao Senhor, vai nos conduzir às coisas de Deus. Na quinta-feira eu estava aqui me arrumando para ir para a igreja e estava pensando, Senhor, tantas pessoas já passaram aqui, ouviram a palavra, umas ficaram um tempo, depois saíram, outras chegam, ouvem e saem. Senhor, como é que pode isso? Será que eu estou pregando errado? Eu estou fazendo alguma coisa errada? E ali me arrumando para ir para a igreja, de repente aquilo vem, ó. Como é que está a tua botija? A tua botija está como? Tua botija está cheia? Está pela metade? Está embaixo? Como é que está a tua botija? O Senhor ministrou em meu coração isso. Como é que eu estou na presença do Senhor? Eu aqui preocupado com quem vem, quem sai, mas o Senhor disse, ó, como é que você está? Eu quero saber de você, a sua comunhão comigo e você, como é que está? Então ele me mostrou o quê? Que ele se preocupa comigo, ele se preocupa com você. Ele não quer saber do teu vizinho, do teu parente, não. Primeiro é você. É isso que Deus quer, ó, a comunhão primeira com você. Quando você estiver assim, preso com Deus, aí você vai ver fulano de tal, ciclano, pertano. Você vê Pedro, estava ali no meio dos discípulos ali, e aí Jesus disse, Pedro, te salva primeiro, para depois tu salvar teus irmãos. Então o Senhor ministrou isso no meu coração, como é que está a tua botija? Como é que está a tua botija? Então, meus irmãos, é isso que nós temos que ver, ó. A nossa ligação com Deus. Nada pode separar a nossa ligação com Deus. Nada pode ficar na frente da nossa ligação com Deus. Deus é mais importante em nossa vida.
Deus nos deu o seu Filho para que hoje nós possamos estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Porque se não fosse por Ele, a gente estava no mundo lá fazendo o que a gente fazia sempre. A palavra diz que Jesus se apresenta ao pecador. Se não fosse o amor de Cristo, estavam fazendo a mesma coisa que sempre fazíamos. Então, que nós viemos honrar isso que o Senhor fez. Ele nos salvou. Foi por Cristo que estamos aqui. O mundo não dá cartaz, que nada, besteira. Que a Bíblia foi escrita para o homem, rapaz. Você vai atrás disso? Que eu já ouvi até de irmão. Já vi, você quer viver na palavra? Eu disse, sim, eu vou viver como? Atrás de homem? Até de irmão em Cristo já me disse isso. Você quer viver na palavra? Não, meu irmão. Jesus te salvou. Jesus veio à nossa vida, se apresentou a cada um de nós, pelo amor dele. Porque ele nos amou primeiro. Então agora nós temos que retribuir isso. Como é que nós vamos retribuir? A palavra, louvor, comunhão e gratidão. Isso tem que expressar em nossa vida. Nossa vida tem que ser um eterno louvor a Deus. Gratidão pelas coisas que Ele fez. Jesus deu a vida dele na cruz por nós. Cada um aqui, Jesus chamou. Jesus disse, vem. Mateus estava ali, Mateus estava colhendo os tributos de Roma. Jesus chega até ele, segue-me. A palavra diz que Mateus larga tudo na hora e segue a Jesus. Por quê? Ele sentiu algo, quando ele viu Jesus, ele sentiu, é isso que eu quero. E aí ele largou tudo e foi atrás de Jesus. Nós tivemos o nosso Pentecoste. Nosso Pentecoste aconteceu. Cada um aqui ouviu um louvor, ouviu uma palavra de um irmão, ou Jesus se apresentou a cada um, ouviu uma voz. Não importa de como foi, mas nós tivemos o nosso Pentecoste. O Senhor se apresentou a cada um de nós. E agora temos que honrar isso que o Senhor fez. Cada dia mais ligado com o Senhor. Enche a tua botija cada dia. Leva a tua reservazinha. Lembra ali de Mateus 25, do 1 ao 13. O que a palavra fala ali? Das 10 virgens. A palavra diz que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas, loucas. E ali a palavra diz que elas vão esperar o noivo. As prudentes levaram a sua botija de azeite e levaram a reserva. Mas as insensatas, as loucas, só levaram só a botija. E nada, daqui a pouco ele chega aí. Mas a palavra diz que o noivo demorou de chegar. No meio da noite se ouve um grito, vem o noivo. E elas estavam adormecidas, acordaram. As que foram prudentes encheram a sua lamparina novamente e acendeu. Mas a insensata, quando foram ver, acabou o óleo, e agora? E a palavra diz que elas foram correndo, as prudentes, me dá um pouquinho do teu azeite aí para botar aqui no meu. E as prudentes disseram, não, porque vai faltar para mim e para você. Como é que eu vou dar no meu azeite? Vá lá comprar lá, dá tempo, vai comprar. Ele disse que aquelas 5 loucas vai comprar o azeite. Mas a palavra diz que o noivo chega, as 5 vai acompanhando o noivo, entra dentro de casa e fecha a porta. E as insensatas, quando vêm, a porta já fechou. Fechou a porta, não se abre mais. E ali, abre. Já foi. Perdeu. Por quê? Foram insensatas. Não tiveram sabedoria de dizer, rapaz, o noivo pode demorar. Olha, eu vou levar uma reserva. Não tiveram, vamos dizer assim, não tiveram uma entrega ao Senhor. Não tiveram uma coisa de esperar. Não, meu Senhor pode demorar. Não, eu vou levar uma reserva para não perder a volta do meu Senhor. Essa parábola fala da volta do Senhor. Jesus fala aqui no termo das virgens. Ali era um costume que tinha ali em Israel. Quando uma pessoa ia se casar, as madrinhas
levavam umas tochas e iam iluminando o caminho do noivo, até a noiva. E ali era um momento sublime. As noivas, cada um dos lados assim com a tocha acendendo, acesa, ia caminhando e ia iluminando o caminho do noivo, até a noiva. E Jesus pega esse costume e mostra como vai ser o reino de Deus, a volta do Senhor. Então, se nós não tivermos com nossa lamparina cheia e a reserva guardada, porque não sabemos que hora o Senhor vem. A palavra diz que o Senhor vem como um ladrão. Você sabe a hora que o ladrão vai assaltar a sua casa? Não sabe. Você tem que se resguardar, né? Bota o cadeado, bota um corrente, mas a gente não sabe a hora que ele vem. Então a palavra diz, Jesus virá como um ladrão. Ninguém sabe. Então, se tu não tiver com teu azeite, tua lamparina cheia e tua reserva esperando o Senhor, tu vai ficar para trás. Isso que o Senhor colocou em meu coração. Como é que está a tua botija? Como é que está? Os outros aí, ó, deixa lá. Se preocupa com você. Se enche. Que o Senhor voltará. A gente não sabe a hora. Não sabe o dia. Aqueles que têm o Espírito de Deus está aguardando a volta do Senhor. Está ansioso para que o Senhor chegue. Porque o que tem mais importante na vida do cristão, do crente verdadeiro, é a volta do seu Senhor. É o encontro que você terá com Jesus. Isso é a coisa mais importante na vida de um crente. É falar da palavra aos próximos, para que eles ouçam a palavra do Senhor e assim se convertam. E é glorificar o nome de Deus a todo momento. E aguardar a vinda do Senhor. Glória a Deus. Então, já temos o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito. Deixa o Espírito falar. Deixa o Espírito lhe conduzir. Não endurece teu coração, não. Deixa ele falar em tua vida, te conduzir, é a verdade. Esquece aquelas pessoas que não querem nada com Deus. Deixa de lado. Ora, clama para que Deus tenha misericórdia. Essas pessoas acordem. Faz o teu papel de crente. Jesus te chamou para isso, para lutar, para batalhar. Sabemos que nem todos vão entrar. Mas nosso dever é clamar, pedir. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, pelo aquele ali, por fulano, por Bertano. Tem misericórdia. Nós já estamos guardados na mão do Senhor. Persevera no Senhor. Persevera. Não olha para o mundo, não. Se tu olhar para o mundo, tu vai cair. Persevera. Ó. Bestalhado. Fica aí bestalhado com crente. Ah, sai daí, rapaz. É crente agora. Larga lá, entra no ouvido, sai no outro, persevera, porque um dia tu vai ter a gratidão disso que tu está guardando hoje. Isso que tu está guardando, ó, um dia tu vai receber a recompensa. E aqueles que estão hoje te dizendo, ó, bestalhado, esses receberão a condenação. Se eles não despertarem até lá, eles receberão a condenação. Então guarda teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor para agradecer este momento. Glória a Deus. Estarmos aqui reunidos. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos, Senhor, por este momento de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Senhor, que essa palavra toque em nossos corações. Nós viemos a cada dia, Senhor, guardar-nos para a Tua volta. Para cada dia, Senhor, estar deixando o Espírito Santo falar, olhando para dentro de nós, para enchermos a nossa botija, Senhor. Enchermos, para que naquele grande dia muitas pessoas vão pedir, dá-me do teu óleo, dá-me do teu azeite. E nós vamos estar, nossa reserva, nossa lamparina, nossa reserva cheia. Senhor, esperando a tua volta, Senhor. Amém. Pai, agradecemos por tudo que foi feito aqui, Senhor. Os louvores, a oração, a palavra, tudo é para a tua glória, tudo é para te glorificar, Senhor. Pai, queremos aqui te pedir pelo pai do diácono Edson. Senhor, nós sabemos que está com um momento difícil. Senhor, nós sabemos da ação do teu poder. Sabemos que o Senhor, Jesus, pode tocar nesta vida. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Pai, tira a aflição do coração do diácono Edson, Senhor, em nome de Jesus. Da família também, Senhor, em nome de Jesus. Toma uma decisão, Pai, neste meio. Toma uma decisão que seja melhor para o pai dele, Senhor. Em nome de Jesus. Cremos no teu agir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui os irmãos têm petições.
oram ou clamam por algo que o Senhor sabe, Pai, que o Senhor possa, Senhor, dar a resposta, Senhor. Trazer a resposta, trazer o que nós oramos, que nós clamamos. Senhor, coloca diante do Senhor, ouve as nossas orações, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Nos leve em paz para casa, nos dá um sono, Senhor, reparador, que amanhã nós possamos acordar, Senhor, para lutar pelo Teu reino. Nós viemos nos dar Teu Espírito, para que Ele nos conduzir à Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.